Chegou a hora de trazer filmes de terror que vão desafiar a sua mente, do recente ao clássico, daquele obscuro que ninguém assistiu, ao popular, que a galera também acaba negligenciando, e o melhor, todos inéditos no canal. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Ruby. If you break my heart, I'll devour you. Hellbender, essa opção saiu em 2021 e vai trazer uma história de bruxas. Essa mãe com a filha moram isoladas no meio da natureza, no meio dessa floresta, e a filha é adolescente, a mãe é uma bruxa, a gente já sabe disso logo no início com a apresentação. A filha não tem contato com nenhuma outra pessoa, fica aqui longe dos seres humanos. Em um primeiro momento a gente acha que é para segurança da adolescente, mas depois a bruxa fala não, ela também é uma bruxa, e ela oferece um risco às outras pessoas. Eu tô mantendo ela fechada para que ninguém perca a sua vida. E ela também não pode consumir carne. Que se ela consumir carne, se ela colocar um pedacinho de carne na boca, aí é o inferno, aí é a bruxa tendo seus poderes num nível máximo. E esse é o filme, em algum momento ela vai provar essa carne, vai provar entidades vivas, e é o caos diante dos nossos olhos. Tem um formato bem experimental, tem momentos brilhantes, o orçamento é lá embaixo. Então a gente até se surpreende com o que o pessoal conseguiu fazer. Cinematografia incrível, naqueles planos de natureza, né, da floresta. E tem outros tantos momentos horríveis, principalmente naqueles takes mais próximos do rosto do ator ali. É um esculacho cinematográfico. As atuações, tem momentos bons, tem momentos ruins. Os diálogos, tem aquelas frases que ficam com você, e tem outros tantos que você fala, não acredito que esse personagem falou tamanha bobagem. Mas eu apreciei bastante a história, apreciei bastante o ritmo, o desabrochar de uma adolescente. Então também você pode colocar como filme de terror, filme de bruxa, folk horror tradicional, e um filme adolescente comum. O filme foi dirigido por 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. Essas 2 mulheres estão também no filme como mãe e filha, e na vida real são mãe e filha de fato. Eu até senti uma vontade de destrinchar a filmografia dessas moças e encontrei mais alguns filmes que eu já marquei lá, deixei um marcador no meu navegador para procurar pela internet depois. Mas vale a pena, é focado mais num público feminino, mas tem aquela história, filme bom não tem público, irmão, você assiste, é tipo animação. Fala, não, animação é para criança. Mas tem pessoa de 80 anos rindo no cinema, porque o filme é bom, você sente vontade de assistir e você acaba se divertindo. É isso que o Hellbender vai te trazer. Mas eu falo pra vocês, ou você vai odiar com todas as forças, ou você vai gostar, vai assistir, vai estar curioso e vai querer, como eu, assistir mais coisas. Hellbender. Filme de bruxa? Quase essencial. Filme adolescente? Tá. Você quer diferentão? Tá aí. Is this a dream? I know the truth, Mom. Os Olhos de Júlia, produção espanhola que fez um baita barulho no ano de seu lançamento, depois meio que caiu no esquecimento. Eu não vou chamar de obscura, mas é uma obra que poderia ser mais adorada hoje em dia. A Belén Rueda como protagonista, interpretando uma moça que tá ficando cega, 40 e poucos anos de idade, até que ela recebe um telefonema, ó, sua irmã morreu, ceifou a própria vida. Ela chega à residência de sua irmã para investigar a morte, entendendo que na verdade existe um jogo de enganação, com uma inclinação, uma possível inclinação ao mundo do sobrenatural, a esse jogo cruel se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Eu tenho uma grande pegadinha que conforme ela tá nessa investigação, achando as coisas estranhas, coisas vão acontecendo com ela, ela vai perdendo sua visão, vai enxergando cada vez menos, atribui um senso de claustrofobia ao espectador muito bom, tipo, pra quem assistiu terror cego lá com a Mia Farrow dos anos 70, vai achar uma excelente pedida. E a Belén Rueda nessa época estava atrás, não sei se é assim se pronuncia o nome dessa excelente atriz, que é uma atuação fabulosa, é o melhor momento de sua carreira. Antes desse filme, antes de Os Olhos de Júlia, ela fez O Orfanato, que todo mundo conhece, e depois ela fez O Corpo, que fez um baita sucesso, assim como Os Olhos de Júlia, e depois também acabou sendo menos falado. É um filme de suspense. Eu assisti mais ou menos naquela época de lançamento pela Netflix e adorei, mas estou devendo uma revisão para ver se o filme se sustenta. Não lembro de quase nada daquele filme. Mas é isso aí, a forma como o sobrenatural é introduzida na nossa história
acaba assustando, né? Só os últimos 20 minutos que se perde um pouquinho, ele fica muito espetacular, muitas reviravoltas, e a gente fala, agora eu não acredito no que você está me contando. A partir desse momento eu não acredito. Mas não existem pontas soltas, você consegue aproveitar toda a história, e que é um tradicional blockbuster, como não se faz mais hoje em dia. Pode colocar os olhos de Júlia, depois me cobrem, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiu essa verdadeira pérola. Stakeland, Anoitecer Violento. Também tenho certeza que muitos de vocês já assistiram essa obra vampiresca. Eu coloco um dos melhores filmes de vampiros dos anos 2000. Eu não sei porque que o pessoal não coloca. É a história de um adolescente nesse mundo apocalíptico. Um apocalipse vampiro, geralmente um apocalipse zumbi, aqui são vampiros que dominaram a nossa existência. Ele tem toda a sua família dizimada e é salvo por um caçador de vampiros. Inicialmente, esse relacionamento é turbulento, ele não quer seguir as diretrizes desse caçador, e o caçador fala o seguinte: quem é o bom? Eu sou bom, eu sou o caçador de vampiros, eu sou o caçador dessas criaturas das trevas, e sou eu quem sobreviveu a esse apocalipse. Você tem que me seguir se quiser também, né, prolongar seus tempos na Terra. É o que o garoto faz, eles vão formar esse vínculo de amizade, conhecendo novas garotas, conhecendo até canibais, são introduzidos à história. Baita opção, baita pérola. Tem a Danielle Harris como uma pequena participação, daqui a pouco eu vou falar de um filme que ela é protagonista, que ela tá só fazendo meio que figuração, um caso romântico. Tem a Kelly McGillis, a musa dos anos 80, que fez Top Gun, que fez A Testemunha. Você não vai reconhecer ela nesse filme, eu te garanto. Eu só a reconheci porque eu já tinha assistido aquele The Innkeepers, que ela fez na mesma época. Eu levei um susto e falei, será que essa moça é a Kelly McGillis? Fui no IMDb, é ela sim, tá estranha, diferentona. É mais Stakeland. Incrível para você que quer fazer uma maratona, quero filmes assim. A minha sensação assistindo esse filme foi ver um faroeste do John Ford dos anos 50, com vampiros, com violência. Então você vai fazer uma maratona colocando Zumbilândia. Esse filme ele é bem sério, é bom que se diga, tá? Então a comparação é só no clima de filme, é por isso que vale você colocar tipo um double feature. Mas essa seriedade até às vezes nos choca, né? Pouco espaço para humor. Mas Zumbilândia você coloca, apesar de ser com zumbis, coloca vampiros do John Carpenter, e quando chega a escuridão da Catherine Bigelow. É uma maratona que você piscou, terminou, e você vai querer assistir tudo novamente. Crocodilo! Vamos para um trabalho do Tobe Hooper do ano de 2000. É um filme perfeito ao que se propõe, a história que ele tenta trazer, que ele consegue trazer a você. Ele vai misturar cinema adolescente pós ano 95 até 99, né, tipo aquele Lenda Urbana, eu sei que vocês não viram no passado, eu tô cansado de falar, com um cinema B, anos 2000, aquele formato que te apetece. O que ele vai trazer? O Crocodilo, pessoal, adolescentes não, jovens chatos estão em viagem, curtindo férias nesse lago, quando surge esse crocodilo sedento por vingança. Alguém quebrou seus ovos, você fala que irmão, você vai quebrar meus filhos aqui, eu vou quebrar você aqui, não importa se você tá envolvido, não importa se você está curtindo férias, todo mundo vai pagar. E é isso que acontece. O crocodilo vai encarnar um Jason, vai encarnar um Michael Myers. É tudo que a gente precisa para apreciar esse trabalho do Tobe Hooper. E é o retorno desse diretor ao subgênero animal, ao subgênero filme de crocodilo, porque nos anos 70 ele fez o Devorado Vivo, que era o sujeito que, eu já falei no canal, que vive num hotel, ele é surtado e cria crocodilo e dá os seus clientes para os crocodilos, né? Qualquer pessoa que ele acha que é moralmente ela não se adequa ao que eu gosto, vai pro crocodilo. Aquele filme é melhor, mas esse é muito divertido. Ele tem 40 minutos de assassinatos enigmáticos que os personagens não sabem o que está acontecendo. Depois de 40 minutos é apresentada a figura do crocodilo, o caos, e essa substituição de história. Geralmente os filmes erram na mão, demora demais ou demora de menos. Aqui é o tempo exato, 40 minutos. A gente pode apreciar um bom filme de mistério, a gente pode apreciar o tradicional slasher, o tradicional jovem burro se enfiando no meio da mata. Os efeitos especiais são condizentes com a época, até surpreende um pouquinho. Tem aqueles momentos que você fala, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso.
isso, e tem alguém falando, ah, legal, o crocodilo aqui tá me assustando. Passou na TV aberta, se eu não me engano, passou na Record, mas tem um público no Brasil, um público fiel. Essa fase do Tobe Hooper pós anos 90 é bastante criticada. Eu acho que o pessoal que fala isso não gosta muito de cinema, porque o período clássico, sim, é o melhor, fazendo muitos filmes bons, o melhor deles, O Massacre da Serra Elétrica, mas aqui fazendo muitos filmes B, muita criatividade, pouco orçamento, é a paixão ao gênero. Claro que ele estava tentando sobreviver, colocar uns trocados no bolso, mas são aí mais de 10 filmes que você pode assistir, que você pode se divertir, que você vai se divertir, eu te garanto. Crocodilo, felizmente, é um deles. Oh my God! Terror no Pântano 3. Tem espaço sim para sequência no nosso vídeo. Victor Crowley não está morto, ele retorna para fazer novas vítimas no pântano nessa única noite. A protagonista, interpretada agora sim por Danielle Harris, que surgiu no cinema do terror fazendo Halloween. Eu não lembro qual Halloween ela fez, o quarto ou o quinto filme, né? Ou talvez os dois, mas ela tava lá, tem um público que gosta bastante dela, e ela fez alguns filmes de terror nessa era pós anos 2000, numa boa atuação. Eu acho que é um bom filme, não vou falar que é um baita, mas é um bom filme, bem gostoso de se assistir, só não coma nada, tá? Porque é bem violento, é bem gráfico. Não comece pelo terceiro filme, comece pelo primeiro, porque é uma sequência direta. Não, o segundo filme, quando termina o primeiro, ele não dá tempo de descanso, sabe? A cena de abertura já vai trazer o que está acontecendo depois. E o terceiro filme é a mesma coisa. Ou seja, se você tá boiando, vou assistir como eu fiz no caso Rock, né? Rock eu comecei assistindo pelo quarto filme e entendi tudo. Aqui não, se você começar pelo terceiro, você não vai entender por lufas o que está acontecendo, e isso você vai ter sua experiência prejudicada. Tem a presença também da Caroline Williams, musa dos anos 80, que fez O Padrasto 2, que fez O Massacre da Serra Elétrica 2, bem diferentona, assim como a Kelly McGillis na opção do Stakeland. Tem aquele ator que fez, não sei o nome dele, Gremlins, como protagonista, eu o reconheci, mas não sei se o nome, tá numa atuação legal. E o Kenny Hodder, o nosso Jason, aqui com o Victor Crowley como maníaco. Ele é um maníaco em todos os filmes, e ele fala que foi a experiência mais difícil de sua carreira, fisicamente. Padeceu nas mãos do diretor do Pântano. É uma excelente pedida, ele parece muito com um terror... Qual que é o nome daquele filme? Pânico na Floresta. Muito parecido com Pânico na Floresta. Então, se você gostou de Pânico na Floresta e não conhece o Hatchet, o Terror no Pântano, pode assistir, que ele é ainda mais violento, ainda mais uma ode aos fãs de terror, várias referências, várias coisas que os easter eggs, né, que você vai pegando escondido em cada cena. No segundo filme tem Serra Elétrica, aqui tem outros detalhes a mais, mas é isso aí. Ele perde em qualidade para os dois primeiros, mas continua aí com impactante, para dizer o mínimo. Tá me faltando agora assistir o quarto filme, que eu tenho quase certeza que vai ser bom também. What the hell did this? O Retorno de Aliens, a Geração Mortal. Péssima tradução para o português, parece que é uma sequência. Na verdade, é um filme solto, fique com o original, The Deadly Spawns. É a história de um cometa que cai na Terra, trazendo o que? Minhocas assassinas, minhocas espaciais, que vão aterrorizar essa cidadezinha, em especial uma família. A família estava vivendo tranquilamente, quando as minhocas surgem do nada, uma espécie de minhoca. Ele também é conhecido por ser o Ataque dos Vermes Malditos versão 0.5. É um grande prazer assistir esses filmes trash. Os efeitos especiais, a maquiagem desse filme é extraordinária. O nível de gore que você quase tem que olhar para o lado para escapar. Em especial, eu vou falar para vocês, tem uma sequência do rosto. Você tá entendendo o que eu tô falando? É uma sequência horrorosa, no sentido positivo. E ela tem algumas dessas sequências assim. Você gosta de filme com minhoca? Tem 3 opções
espetaculares. Essas duas, né, que eu citei agora, o Retorno de Aliens e o Ataque dos Vermes Malditos, e antes, na década de 60, tem A Noite dos Seres Rastejantes, que eu já falei no canal, com a Patricia Pierce, e o melhor dos três, é melhor do que o Ataque dos Vermes Malditos, por incrível que possa parecer, mas é diversão, quer fazer uma mini maratona, vai em frente. O único problema desse filme é que ele tem ele é curtinho, mas tem uns 20 minutos a mais, muita enchição, muito desenvolvimento de personagem que não interessa para a história. Você fica um pouquinho ali, ah não, isso aqui, pra que eu tô vendo uma consulta psiquiátrica? Pra que eu tô vendo o desenvolvimento desse personagem? Tem também muitas referências ao mundo do terror, com pôsteres. Gosta de cinema dos anos 80, parada com certeza obrigatória, e é um filme obscuro. Now they are free. O Alerta, essa obra saiu em 2020, é diferentona, tem um caráter experimental, assim como Hellbender, porém vai trazer a história de um rapaz estranho que está numa possível entrevista de emprego. O cara fala pra ele, ó, você tem que cuidar da minha sobrinha, ela tá vivendo o luto, o seu pai acabou de morrer. Fala, beleza, vamos lá, chegando próxima à casa, o cara fala, ó, seguinte, é uma ilha. Ele fala, como assim? Você vai mandar para uma ilha viver em isolamento com essa adolescente estranha? Mas tô precisando de dinheiro. Chegando a casa, mais outras diretrizes. Você vai ter que trabalhar, atuar com uma correntinha, acorrentado, para você não chegar perto da minha sobrinha, para você não fazer nenhum mal a ela. Ele fala, mas e se eu precisar ter alguma emergência médica, precisar fugir? Cara, não, é assim ou não é nada? Ele fala, não, tá tudo certo. A gente não tá entendendo porque ele tá concordando com isso, em momento algum a gente vai entender. Isso que fique bem claro. Mas é esse relacionamento. Em alguns dias, a figura do passado, porque essa garota ela é meio louca, e ela vai falar pra ele, ó, você já esteve aqui o ano passado. Você ajudou a eliminar meu pai. E aí ele vai recobrando coisas, memórias, negócio estranho pra caramba. Destaque pros 20 minutos finais em que você se sente apavorado. É um medo mesmo e não tem nenhum jumpscare, é tudo na boa construção atmosférica. Precisava de um pouquinho mais de senso de conforto, né? Uma cinematografia melhor ajudaria, são ambientes muito sujos, uma fotografia muito próxima do rosto dos personagens, isso atrapalha, mas eu achei uma pequena pérola que saiu nos últimos anos. Gosta de um bom mistério que você não vai entender todas as resoluções, pelo menos eu, em minha limitação cognitiva, não consegui pegar vários detalhes. Assisti uma vez só, vale revisão, mas eu vou parar por aqui, uma vez só tá muito bom. Perigo na Floresta. Você gosta de um bom filme de acampamento? De terror dos anos 80? Esse filme não é pra você, ele não é bom, mas é super divertido, é aquele trash que te enche os olhos, que te coloca um sorriso no rosto. A história é bem básica, o pessoal tá no acampamento no meio dessa floresta, ou mochileiros, na verdade, escalando montanhas, e assassinatos começam a acontecer em um primeiro momento, como tradicional, de forma invisível. Depois, o terror, o caos se expandindo entre todo mundo inserido naquela floresta. Ele tem uma curiosidade muito boa que um dos atores era cadeirante e estava escalando uma montanha, né? A pegadinha já tá, a piada já tá ali, né? E ele foi o ator numa sessão do filme e se matava de rir com suas cenas. A fileira da frente olhou para trás e falou, como assim, você tá rindo do cara na cadeira de rodas? E se fosse com você? E aí que ele começou a rir ainda mais. Bastante conteúdo vermelho, não é um conteúdo vermelho, é tinta, tá? Ficar bem claro que é tinta, em nenhum momento emula o sangue, mas eu gostei bastante, gosto de filme de acampamento, né? E filme trash dos anos 80. Tá aí, não tem, a história ela não tem muitas explicações, é morte atrás de morte, não há também uma apresentação sobre o assassino, aquela criatura que está atacando na floresta, mas aí 90 minutinhos que passam voando. You want to hear. Don't go in the woods. 13º andar. Essa obra vai desafiar a sua mente pelo grau de ruindade, vai te desafiar a permanecer sentado no sofá durante os 90 minutos. Pertence ao cinema australiano, pertence ao subgênero exploitation. É sobrenatural, mas o problema é que esse sobrenatural aparece pouco. É a história de Prédio Mal Assombrado. Uma jovem
quando criança presenciou um assassinato, seu pai é um político cometendo um ato bem feio, vocês vão entender na cena de abertura, não vou explicar muitas vezes, não vou explicar muito, porque essa cena é inclusive repetida, aparece na abertura e no final tem um outro take, é uma chatice só, esse é um filme chato. E aí nós vamos avançar alguns anos, algumas décadas, essa jovem com 20 e poucos anos está com uma pastinha com detalhes que podem afundar a carreira política de seu pai, colocá-lo na cadeia, e esse pai tá atrás dela querendo seu fim, é tudo dentro desse prédio, até que assombrações, o fantasma daquele antigo assassinato vai aparecer ali para ajudar ou promover ainda mais maldades, é isso que nós vamos descobrir. É mais um filme de crime, as assombrações aparecem em momentos oportunos, momentos cruciais, mas que não agregam muito à nossa experiência. Isso é um problema do cinema australiano, não tem muito ritmo, né? Década de 70 e 80, você vai conseguir ainda tirar algumas raridades, tipo Waking Fright, Pelos Caminhos do Inferno, mas, ou se a gente fugir a outro gênero, Mad Max, mas geralmente são obras que você tem que ter paciência, você tem que ter uma abertura a um cinema ruim, a um cinema fora desse senso hollywoodiano, mais aproximado a um cinema britânico. Mas é isso aí, gosta de cinema australiano, talvez seja uma boa passada, uma boa passagem. Tem elevador também, cenas de assombração ali, mas não é. Me enganou muito, fiquei super decepcionado. A Fera de Londres. Vamos retornar à década de 40 em uma obra de lobisomem, uma lobisomem mulher, She-Wolf of London, conforme o título te sugere, né? Tem Scotland Yard envolvida. Eu odeio filmes com Scotland Yard, sempre para aqueles detetives muito inteligentes. Eu não gosto muito dessa investida. Aqui são detetives normais, então dá para assistir. E ela, uma família rica, né? E a garota acha que está envolvida diretamente em ataques que acontecem em um parque durante a noite, um parque ao lado de sua residência. Ela passa a tentar se controlar, né? Monitorar suas noites somente para descobrir que é impossível. Só que ela é um lobisomem de verdade, é um jogo de enganação, é um assassino misterioso. 60 minutinhos para a gente descobrir a verdade. Falo o seguinte para você: se tá familiarizado com o cinema dos anos 40, assista, que vai te trazer bons momentos. Você nunca assistiu nada ou assistiu um filme ou outro, não é a obra para você, porque ele não tem muito ritmo, ele é mais truncado, são 60 minutos que demoram a passar. Comece pelas obras mais especiais da década. Os filmes produzidos pelo Val Lilton, tipo A Sétima Vítima. Você pega os filmes dirigidos pelo Jack Turner, você pode pegar um dos maiores filmes de todos os tempos, O Solar das Almas Perdidas, The Uninvited, espero que não tenha errado o título em português. Aí depois você começa a maratonar pérolas B, é o caso de A Fera de Londres. Eu não vou trazer a grande conclusão, embora fosse até necessário falar, mas eu vou preservar a experiência. Vá lá, descubra, depois você volta aqui para colocar nos comentários o que você achou da descoberta, da revelação da lobisomem. Sim, terminamos mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado ao vídeo anterior, muita gente comentou, muita gente curtiu. Fico feliz em saber que o canal tem alguma relevância para algumas pessoas. E é isso aí, vejo todos vocês na próxima semana nessa nova frequência, sempre vídeos aos domingos, 5h15 da tarde, e você coloca lá que talvez exista um vídeo, talvez exista terror, talvez vocês tenham que me aturar por 20 minutos.